Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Nosso episódio hoje com o nosso professor da casa, professor Daniel Jordão, professor muito querido, muito especial, que foi meu professor aqui. Não vou falar o ano, não vou denunciar a idade dele por tempo que ele está aqui no nosso curso. Melhor não. Estou eu com a minha parceira, a professora Daniele, como sempre na nossa bancada, para receber o nosso querido professor Daniel Jordão, hoje para falar de um tema que todo mundo quer saber, todos os alunos querem saber, que é concurso público. Vai falar tudo sobre concurso. Até quem ainda nem ingressou no direito quer saber. É verdade. Bom, primeiramente, boa noite. É sempre um prazer estar aqui dividindo esse espaço com o Alan. Como disse, foi meu aluno, foi meu estagiário. Aluno estagiário. Olha que depois incrível. colega e agora meu coordenador, né? A Dani, minha colega, também minha amiga, leciona na mesma área que eu. Inclusive, né? A gente divide muita coisa aí, muito conhecimento e muitos casos práticos, tal. Debatemos, é sempre muito interessante. E o tema, realmente, eu vim aqui conversar com vocês a respeito de concurso, porque, assim, reiteradas vezes alunos, ex-alunos me mandam mensagem: professor, quero começar a estudar, professor, isso, professor, o que você fez? Como é que você conseguiu? É um tema que você não entende muito, né? Não. O professor Daniel é tabelião em escada, né? E estuda para concurso desde quando? Olha, minha jornada começou em 2001. Nossa, 2001. Vai Pouco aí. tempo, né? Pouco tempo. 24 anos essa jornada. Inclusive, até como professor, eu iniciei como professor de cursinho preparatório. Olha que legal. Depois que eu vim para a faculdade. Eu comecei como professor de cursinho. Eu fiquei 5 para 6 anos estudando e já estava numa fase muito boa assim de aprovações. E eu me lembro que eu falei, surgiu um imprevisto, aí eu tinha que começar. Até então eu só estudava, aí tive que começar também a ganhar meu dinheiro para poder começar a me sustentar também. E eu falei pro dono do cursinho que eu estudava que eu era uma das apostas dele. Eu podia fazer qualquer curso de graça. Não tem os cursinhos que às vezes pegam umas pessoas para levar nome para curso? Então, eu estava nessa fase, assim. Eu tinha, eles faziam simulados internos, eu sempre ficava entre os 5 primeiros. E eles falavam: não, Daniel, você pode fazer o curso que você quiser, de forma gratuita e tal. E aí, quando surgiu esse imprevisto, que eu tinha que começar, né? Meus pais sempre me ajudaram muito, mas depois de quase 6 anos aí, surgiu um certo imprevisto, eu falei: não, agora eu tenho que começar a ganhar o meu dinheiro. E aí eu cheguei para esse dono de cursinho, falei com ele, falei: olha, eu preciso dar aula, porque eu já tinha advogado quase 2 anos, e para mim tinha ficado muito complicado eu advogar e viver em função de concurso. Até porque quando eu comecei a estudar, não tem essa facilidade que tem hoje. Eu não sei se você... né? Alan, as pessoas saíam daqui de Volta Redonda todo final de semana de van. Pegava na frente do fórum antigo aqui, ia para o Rio, passava o dia no Rio e voltava. Ou seja, a pessoa já trabalhava a semana inteira, já estava totalmente cansado. Aí chegava no final de semana e ainda passava o dia inteiro lá no Glioche, no CEPAD, que eram os cursos tradicionais da época. Eu peguei essa época, não tinha essa facilidade assistindo no celular, não tem. vendo notebook. Eu passei por toda essa transformação, onde só tinha curso presencial, depois veio o IELF, a LFG, que aí era telepresencial, né, que os professores tinham... Você não conseguia ver da sua casa, você tinha que ir para um lugar, mas os professores não estavam ali, né? Era só... Aí depois que veio o online por computador, entendeu? A facilidade hoje é incrível, né? É incrível. E aí eu passei, assim, por toda essa transformação. Então, assim, quando eu comecei realmente, assim, a estudar, eu ainda estava aqui em Volta Redonda, mas aí depois que eu decidi, falei assim: não, eu estava advogando quase 2 anos, lá no Pansardes, né? Fiquei lá, trabalhei lá 1 ano e pouco, quase 2 anos. E aí, quando eu decidi estudar para concurso, eu cheguei a conversar com meus pais, falei: ó, vocês têm condições de me... Ah, temos sim, pode. Minha mãe facilitou muito, que minha mãe tinha um apartamento no Rio, ainda tem até hoje. E aí eu voltei para o Rio. Mas aí falou: é para estudar? Eu falei: é para estudar. E aí voltei para o Rio de Janeiro e comecei minha caminhada a partir dali.
Aí no finalzinho de 2001 para 2002 eu já estava nos cursinhos. Aí comecei a fazer as aulas de cursinho, saía do cursinho, meu curso era de manhã, tipo de 8 a meio-dia, saía, meio-dia almoçava, ia para a biblioteca. Como é cheio de faculdades lá no centro do Rio, eu ficava na biblioteca estudando. E aí ficava começando estudando, pra você ver como é que é engraçado. Começava estudando assim, de 1 a 5. Eu lembro que na primeira semana que eu consegui estudar de 1 a 5, eu liguei pro meu pai todo feliz. Pai, tô estudando de 1 a 5, não sei o que meu pai, isso aí, meu filho, continua, é assim e tal. Falei, pô, nunca achei que eu fosse conseguir e tal. Porque o estudo é gradativo, né, velho? Não adianta você chegar e querer estudar 12 horas, não é assim. É igual uma academia. Entendeu? É uma academia. Não adianta eu chegar lá e querer pegar 100 quilos no supino, que eu não... Se eu conseguir levantar uma vez, depois eu não levanto mais. O estudo é a mesma coisa. O cara que não tá acostumado a estudar, começa com 1 hora. Daqui a pouco 1 hora ele vai ver que não é nada. Aí ele aumenta para 2. Daqui a pouco ele vai ver que 2 não é nada. E quando você for ver, é gradativo. Aí você já tá estudando 8, 10 horas por dia, tranquilo, sem problema nenhum. Entendeu? É um processo, né? É um processo. Exatamente. E aí, eu comecei... E aí, o que eu comecei a notar? Que a hora que eu saía da biblioteca estudando, quando eu chegava lá, já tinha uma galera... E a hora que eu saía, a galera ainda tava lá. Falei, ué. Eu tô achando que comigo, né? Tô achando que eu tô fazendo muito. Eu tô fazendo exatamente. Eu tô achando que eu tô, né? Que eu tô mandando bem, mas peraí. Tô vendo que tem gente que tá estudando muito mais do que eu. E aí eu comecei a ver, Alan, que depois, né? Fui fazendo e tal. Que o pessoal abria e fechava a biblioteca. Chegava lá às 7 da manhã e ia embora 10 horas da noite. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Todos eles que faziam isso, todos, passaram. Existe um mito das pessoas acharem, só passa quando o cara é gênio, muito inteligente. Isso não existe, Alan. Pode acreditar no que eu estou falando, isso não existe. Até pelo tempo que eu tenho já de concurso, né? Comecei em 2001, parei um tempo quando eu me dediquei para academia, que eu ainda não tinha passado, 2006, 2007, aí parei. Aí vim, fiz mestrado, especializações, aquela coisa toda. E voltei em 2010. Então eu fiquei de 2007 a 2010, 4 anos sem estudar. Aí só foquei na área de direito civil. E nessa época eu não fiz mais concurso. Entendeu? Não fiz mais, depois que eu voltei. Mas assim, o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Você não está concorrendo com gênio. Com gênio você não concorre. Mas eu vou te dizer uma coisa. Até hoje, eu conheci 2 gênios. Só 2. Claro que tem as pessoas que sim, que tem, né, que são super inteligentes, tal, mas gênio de você falar assim, com esse aqui não dá para concorrer. Só 2 que eu conheci. O resto, Alan, são pessoas esforçadas, cara, que sentam na cadeira e estudam o dia inteiro ou o máximo que pode. Porque também assim, eu sempre falo isso, estudo não é quantidade, é qualidade. Porque eu me lembro também que muita gente em biblioteca ficava estudando lá 8, 10 horas, mas ficava 2, 3 horas do lado de fora, conversando, não sei o que, aí sentava, levantava toda hora. Isso não é estudo. Sim. Então, às vezes, o cara que fica lá 4 horas estudando, bem estudado, vale muito mais do que o outro, que fica 8, mas levantando, sentando, não sei o que, fazendo essas coisas assim. Entendeu? Então, a partir disso, né, eu comecei a ver que os aprovados eram pessoas extremamente normais, como a gente. Que não tinha nada demais, era dedicação e disciplina. Tem aquele ditado, né? Só não passa em concurso quem desiste, né? Exatamente. E é saber assim. E eu sempre falo isso, inclusive até para alunos daqui. Eu digo o seguinte: a pessoa ela é aprovada não pela capacidade que ela tem de estudo ou pela inteligência dela, não é isso. A pessoa ela é aprovada num concurso pela capacidade que ela tem de absorver os reveses da vida, porque a regra é você não passar e continuar caminhando. Pela capacidade que você tem de reprovar. Tem todo o direito de ficar chateado, chorei já várias vezes. Mas no dia seguinte você fala assim, vou voltar a estudar. Ou 2 dias depois. Elaborar esse luto, falar assim, ó, tô cada vez mais perto, uma hora vai chegar. E continuar. Porque assim, eu vejo, Alan, às vezes as pessoas, não é fácil, tá? É uma caminhada solitária, não é fácil.
só depende de você, né? Então requer muita disciplina, né, também. E assim, Alan, eu lembro que eu tinha um amigo que estudava comigo, ele falava, Daniel, é impressionante, né? A gente aqui na biblioteca, todo dia é como se fosse uma segunda-feira chuvosa. O negócio não evolui. O negócio não anda. E a gente fica nessa incerteza, quando que vai ser? Eu lembro que eles sempre falavam isso comigo, assim, e eu ficava pensando, pior, várias vezes eu pensei isso. Eu lá estudando ficava assim, gente, quando é que eu vou passar? Sabe, nossa, eu não aguento mais, eu tô aqui sozinho, não sei o quê. Uma coisa que me ajudou muito, Alan, me ajudou muito, é eu ir para os lugares, estudar e ver que tinha várias pessoas na mesma situação No que mesmo eu. barco, né? Isso ajuda demais, Dani. Porque às vezes se você tá sozinho, sem ninguém para estar do seu lado ali, Vai desanimar, né? é muito mais fácil de você desanimar. Muito mais fácil. Quando você tá com um grupo e assim, não, Daniel, vambora. É assim mesmo, pô. Você lembra, no concurso passado você foi melhor, esse você não foi tanto, mas no próximo pode ser o seu. E um dando força pro outro, as coisas evoluem muito melhor. Porque realmente, assim, é uma coisa solitária lá. Eu inclusive já te falei isso, na minha prova de remoção lá em Pernambuco. Tô no meio da prova, tá na última fase. E assim, eu tô todo dia indo pra casa da minha mãe. E eu fico lá estudando, porque não tem ninguém lá. Ela sai pra trabalhar, eu fico lá. Minha esposa e meus filhos ficam na casa da minha sogra. E assim, lá eu tô literalmente sozinho. Então assim, tem hora que... E veja, em uma semana, tem hora que eu tô lá estudando, aí fica assim, pô... Tô precisando de alguém pra conversar, né? E você não acha, você não tem... Então quando você tá num ambiente propício pra isso, que todos estão no mesmo barco, isso ajuda muito. É aquele ditado, né? Você tem que andar com pessoas que você se inspira, você quer ser. Então não Agora, adianta você também... tem muita gente que não tem essa condição, né? Porque tem aquelas pessoas Maioria, que né? têm a casa, inclusive, principalmente por conta dessa facilidade de você estudar online pelo seu celular, pelo seu notebook, a maioria das pessoas estão em casa, no seu quarto, estudando. E elas enfrentam a dificuldade da relação familiar ali, porque às vezes o primo tá trabalhando e a mãe fala, para com isso e vai trabalhar. E alguém fala, não, mas você tá estudando muito, vem cá só assistir essa série comigo. Como lidar com isso, né? Então, Alan, eu falo isso também muito, falo isso muito pros alunos também que já me perguntaram e tal. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Pra você ter uma ideia, quando eu voltei pro Rio pra estudar, minha mãe, que eu te falei, tinha um apartamento no Rio. E nessa época não tinha ninguém no apartamento dela. Ninguém. O apartamento estava sozinho. Eu poderia muito bem ficar estudando em casa. Porque não tinha ninguém para me atrapalhar. Ninguém para me atrapalhar. Mas era impressionante o meu desempenho quando eu estava em casa, quando eu ia para a biblioteca estudar. Digamos que assim, em casa eu parava, vamos supor, vou comer um negocinho aqui, vou no banheiro, vou fazer não sei o quê. Levantava toda hora. Depois do almoço, dá aquela lombeira. Você acha que assim, quando eu tô na biblioteca, não é que parou de dar lombeira, continua dando. Só que assim, eu tô numa biblioteca, eu não tenho pra onde ir. O que eu fazia? Baixava a cabeça, durante ali 15, 20 minutos, era o suficiente. Parecia que eu dormia uma noite, acordava zerado assim, e voltava a estudar numa boa. Em casa você vai baixar a cabeça não vai nada. na mesa da... Só que você não vai ficar 15 minutos. Deu aquela deitadinha no sofá. Já era. E ali pronto, foi uma, Inclusive, 2 horas. hoje, assim, você já tá nessa jornada há mais de 20 anos. E hoje eu posso falar que hoje, lá na sua cidade, você não estuda em casa, né? Você tem a sua sala de estudo, tem seu ambiente para te proporcionar isso. Então, é por isso que eu tô falando. Eu podia estudar em casa? Podia. Tem um quarto lá na minha casa, que é como se fosse um escritório meu, poderia ficar lá, sem problema nenhum. Mas eu tenho filhos pequenos. Então, mesmo que eles já entendam que eu disciplinei direitinho. Falei, quando eu fechar a porta é porque o papai tá trabalhando, que eu tenho que dar aula online, né? Sim. Então, assim, o papai tá trabalhando, não pode entrar. Eles até respeitam isso, eles não entram mesmo, assim. Nunca eu dando aula entrou um filho meu. Só que eles são crianças. Então, assim,
grita demais. É inevitável. Inevitável. Tá, isso eu não tenho o que fazer. Tá brincando, aí cai coisa, aí tem briga entre os irmãos, é normal, de idade pequena. Aí começa a chorar. Então, assim, obviamente isso me atrapalha. E aí eu falei, cara, eu tenho que arrumar uma situação para eu poder também, né, já que eu quero me dedicar a isso, voltar a me dedicar a isso. Então, o que eu fiz? Hoje, eu aluguei um lugar dentro de uma sala de estudos em Recife. E todo dia que eu não estou trabalhando, que eu não estou no cartório, eu estou na sala de estudo estudando. Todo dia. Chego lá de manhã e volto à noite. É interessante você falar isso, porque assim, a maioria das pessoas não tem esse tempo. Né? Não tem esse tempo, não tem uma renda que ela possa alugar um lugar para estudar. E muitas vezes quem é o provedor daquela família, né? E aí, qual é a dica que você dá para essas pessoas? Por exemplo, tem que estudar todos os dias. Você já falou que talvez estudar 4 horas vai ser muito mais produtivo que você estudar 8. Mas estou querendo dizer assim, qual foi o método que você usou? Que você achou mais eficiente? Então, o que eu fiz? Quando eu voltei a estudar, que eu optei por fazer concurso para notário e registrador, o que eu fiz? Eu dava aula, eu até fiquei ausente da minha família. A verdade é essa. Porque eu dava aula aqui na FOA de manhã e à noite, praticamente todos os dias. Eu tinha praticamente 40 horas só de aula de sala de aula. Então essa era a sua realidade, você trabalhava. Essa era a minha realidade. Estudar era restrito. Exatamente. E aí o que eu fazia, Dani? Eu vinha pra FOA, de manhã dava minha aula, almoçava aqui na FOA e à tarde ficava aqui estudando. E aí à noite dava aula. Tipo assim, eu chegava em casa um bagaço, porque eu acho que pior que o cansaço físico é o cansaço mental. Parece que você nem se controla direito o seu corpo. Mas eu fiz isso. Eu falei, é isso ou eu não vou conseguir. E aí, quando tinha férias, que a gente tinha férias, aí eu me dedicava mais. Entendeu? Aí eu ficava de manhã, à tarde, porque o horário que eu mais rendo, por incrível que pareça, é de manhã. É o horário que eu mais rendo. Mas só que de manhã eu tinha que dar aula. Sim. Então, o que eu falava? Final de semana, a Monique sempre gostava de dormir mais um pouquinho e eu sempre fui de acordar cedo. Aí eu acordava cedo, começava a estudar. Aí depois, quando ela acordava, aí já fazia mais coisas assim com ela e tal. Mas assim, eu aproveitava todo o meu tempo que eu tinha pra estudar. Foi isso que eu fazia. Entendeu? Porque assim, eu sei que todo mundo tem os afazeres. Mas você vê cada história de gente que conseguiu, que você fala assim, sim, é priorizar. Uma coisa é certa. Se você trabalha, tem filho, tem que cuidar da sua família, quer estudar para concurso público, alguma coisa vai ficar prejudicado. Sim. Você não vai conseguir levar tudo 100% perfeito. Eu vou ter tempo para brincar com meus filhos, eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir estudar 8 horas por dia. Não vai dar? Não vai. Alguma coisa vai ficar prejudicada. Você vai ter que sacrificar. Isso é fato. É tentar não sacrificar muito sempre uma coisa, entendeu? Então, assim, igual eu faço hoje. Às vezes, final de semana eu falo, olha, Monique, eu vou cedo, vou pra lá, aí final da tarde eu volto, aí a gente vai no shopping com as crianças, brinca, não sei o que. Então, assim, quanto a isso, eu, graças a Deus, eu tenho uma esposa que é bem compreensiva e bem companheira nesse sentido. Porque, assim, eu não tenho dúvida, se eu tô onde eu tô, eu devo muito a ela. Entendeu? Porque ela segura a onda legal. Retaguarda, né? Fica com os filhos, e eu sei que cuidar de 2 crianças pequenas é muito complicado. Sabe? São crianças, assim, que não param, e aí ela tendo que cuidar, inclusive final de semana, quando a gente não tem nenhuma pessoa lá em casa para ajudar, de suporte. Entendeu? Então, assim, mas é o que eu converso com ela. Eu falo, olha, se a gente quer melhorar, dar mais um passo ainda, eu preciso da sua ajuda. Porque depois quem vai desfrutar tudo somos nós. E ela entende isso perfeitamente. É claro que às vezes, como qualquer ser humano, cansa, pede ajuda, não sei o que mais assim. Mas dá pra gente ir ajeitando as coisas e focando no nosso principal objetivo. Agora, essa questão do espaço para estudar, quem tá assistindo pode estar pensando, mas eu não tenho dinheiro para
alugar um lugar e minha casa é barulhenta. Mas tem os espaços públicos, né? Tem as bibliotecas públicas, bibliotecas das faculdades, que hoje tem internet tudo quanto é lugar. É isso que eu falo. É isso que eu até vários alunos já se queixaram para mim, professor, mas eu não, até a questão da aula online. Professor, mas eu não me adapto, não sei o que. Eu falei, olha só, vou falar uma coisa para vocês. Vocês se formando, qualquer curso, qualquer coisa que vocês vão fazer vai ser online. Isso é uma realidade que não tem volta. Ah, mas aqui em casa as pessoas me atrapalham. Minha mãe acha que eu estar assistindo aula online é a mesma coisa que nada. Me chama, vem cá, faz isso pra mim, faz não sei o quê. Eu falei, gente, olha só. A gente tem uma instituição que tem uma estrutura como poucas no Brasil. Como poucas no Brasil. Você tem uma biblioteca gigante, com livro, com tudo, Wi-Fi, computador, o que vocês precisarem. Vai pra biblioteca, estuda. Eu fazia isso. Eu saía de Copacabana e ia pro centro do Rio estudar, cara. Então, assim, se eles já estudam aqui na FOP, pegar uma condução, vir pra cá mais um dia ou 2 dias pra estudar, e depois que se formar, continuar utilizando como egresso, assim, é um subterfúgio que eles têm, que, assim, pouquíssimas pessoas podem ter. Então, assim, jeito tem, Alan. Só que, assim, poucas pessoas estão dispostas a pagar esse preço. Porque jeito tem. A pessoa virar e falar assim... na sala que eu estudo lá, tem um colega lá que está estudando e tal, também pai de família, já mais velho e tal. Ele falou para mim, Daniel, eu não tinha lugar para eu estudar, minha casa era pequena. Ele ia para o aeroporto. Ele ia para o aeroporto lá de Recife sentar nas mesinhas lá em cima para estudar. Pegava os livros e ficava lá estudando no aeroporto. Então, assim, o que eu penso disso? Que quando realmente a pessoa está disposta a pagar o preço, ela dá um jeito. Acha um caminho, né? É o que você falou, prioridade, né? Exatamente. Se for prioridade, ela vai dar um jeito. Exatamente. É prioridade para ela quer... E ele fala isso para mim. Ele fala, Daniel, ou eu faço isso ou eu não estudo, cara. Agora, se eu não estudar, eu não vejo perspectiva de eu melhorar de vida. Sim. Então é isso ou eu não tenho o que fazer. É isso ou isso. Eu não tenho escolha. Entendeu? Agora, quando você começou, né, não tinha essa facilidade que é hoje de recursos. Era o professor e o livro. Agora, hoje o aluno tem o professor na videoaula, os livros que continuam aí tem e-book, audiobook, PDF. Qual é o melhor caminho para esse aluno seguir? Para ele não ficar perdido dentro dessa... Porque às vezes tem tanta facilidade que ele se perde. Então qual é o melhor caminho? Só videoaula resolve? Ou tem que assistir videoaula, ler um livro? Ou tem que pegar a aula resumida? Ou tem que ouvir a aula depois? Qual é o caminho? Vou fazer uma prova anterior. Alan, é assim, o que eu penso de concurso? Eu trato concurso como se fosse uma guerra. Eu penso isso, assim, eu tinha um professor que falava isso e isso é bem verdade mesmo. Eu trato concurso como se fosse uma guerra. E guerra, se você não tiver tática, você não vence. Concurso é a mesma coisa. Não adianta o cara chegar todo armado, mas se ele não tem uma tática, ele não vai vencer o inimigo. Interessante. Entendeu? Então, assim, eu sempre tratei e sempre falava isso, inclusive para os alunos, na questão da prova da ordem. Vocês têm que pegar, vamos analisar as coisas. Para que em véspera você vai pegar um direito civil que tem 2.045 artigos, você tem o mesmo número de questão que um estatuto da ordem que tem pouquíssimos artigos. Então, assim, raciocinar. Vocês têm que fazer 50%. Fez 50%, vocês estão aprovados. E aqui não tem limite. Se todo mundo fizer e conseguiu 50%, estão aprovados, vão para a segunda fase. Não tem adversário, não né? tem. É você mesmo. É você com você. E o que eu vejo assim, Alan? Primeira coisa que eu faço, vejo quem é a banca. Porque é impressionante como cada banca tem as suas características. Entendeu? Você pega, por exemplo, vou dar a Sebrasp, antiga CESP. Adora informativo do STF e do STJ. Não adianta você... Tô falando assim de concursos maiores, tá? Porque às vezes
Um concurso para técnico, um analista, não vai cair em informativo, aí é mais letra da lei. Mas estou falando concurso para MP, magistratura, delegado, tabelião. Você que pega uma prova dessa grande, se você não estudar o informativo, você não vai se dar bem na prova. Por exemplo, essa prova mesmo de Pernambuco foi Sebrasp. Se eu não me engano, 20 questões de civil que caíram, 13 eram informativo, das 20 de civil. 13. Então, assim... Importante fazer esse estudo prévio da banca. O estudo prévio. O estudo prévio. E assim, além de você estudar a banca, você também tem que estudar para cada fase do concurso. Por isso que é tática. O estudo da primeira fase é um tipo de estudo. O estudo da segunda fase é outro completamente diferente. E o da prova oral é outro. Então, assim, o sujeito que pega... É por isso que eu estou falando, Dani. Às vezes, eu tinha amigos que estudavam igual louco, mais do que eu, mas não conseguia passar numa primeira fase. E não era assim, pessoas falavam assim, ele não sabe estudar direito, não sei. Não, é porque é a forma de estudar errado. Entendeu? Assim, igual assim, a gente tem que saber filtrar as coisas. Estuda, que a gente vê muito cursinho fazendo isso. Estuda comigo que você sabe o caminho das pedras, você vai passar. Eu não acredito nisso. É marketing. Isso é marketing. Porque assim, o estudo é você sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem outra... E até porque também cada um aprende de uma forma diferente. De uma forma, diferente. exatamente. Uns aprendem mais ouvindo, outros olhando, outros escrevendo. Cada um achar qual é a sua forma. A sua forma, exatamente. Mas então, assim, o estudo, por exemplo, numa primeira fase, seja OAB, seja concurso público, seja o que for, é muita letra de lei. Porque como é prova objetiva, não podem ter divergência. Então, assim, é muita letra de lei, né? Cai jurisprudência? Cai. Principalmente súmula, que já está sumulado. Tá? Então, assim, cai súmula, bastante súmula, muita letra de lei. É basicamente esse o estudo de primeira fase. E fazer muita questão. Isso ajuda demais. E aí hoje a gente já tem vários instrumentos para você filtrar a banca, que é concurso e etc. Vários. Na minha época de OAB, TEC, né? Eu achava que, assim, não ia passar nunca. Todo mundo acha que não vai passar. E eu passei antes de terminar a faculdade. E uma coisa que me ajudou muito foi resolução de concurso. E na minha época, a gente assistia lá na videoaula, que você tinha aqui presencialmente, e aí você fazia as questões e ia lá para assistir as correções. E isso foi incrível, porque você estudando, você aprende de uma forma. Mas, como você falou, cada banca tem o seu estilo. Algumas questões acabam se repetindo, não literalmente, mas a ideia da questão e você fazendo questão, vendo onde você errou, você vai fixando exatamente o que eles cobram. Isso é muito bom. E outra coisa, Alan, é nítido também como se repetem questões. Sabe, de um concurso joga pro outro, não igualzinha, mas assim, a ideia. O assunto é o mesmo, que ele gosta. Muda um pouquinho a forma de perguntar. Você fala assim, essa banca adora esse assunto. Aí você vai fazer a prova, tá lá o assunto. Entendeu? Fazer as provas é importante. Tem que fazer. Entendeu? É praticamente hoje você não passa numa primeira fase se você não fizer um caminhão de questões sobre aquilo ali. Te ajuda demais. E você começa a ver a característica da banca. Entendeu? Aí, ultrapassando essa fase, aí a gente vai para a específica. Aí é outro estudo. Porque a específica, a prova escrita, você vai ter que demonstrar conhecimento. Um estudo mais aprofundado. Mais aprofundado. Aí vem os casos práticos. Aí vem as peças práticas. Se você estiver fazendo, por exemplo, uma peça, prova para defensoria, você vai fazer as petições lá, uma contestação, uma inicial, um recurso. Se estiver fazendo prova para o MP, você vai fazer uma denúncia, uma ação civil pública. Para magistratura, sentença. Para notário, uma escritura pública, né, um registro. Aí sim vem uma coisa bem mais elaborada, que aí vai contar o seu conhecimento. Então, assim, é o que eu te falo. Você tem que fazer esses estudos, já tem que ir se preparando, porque eu sempre falo isso, Dani.
o estudante de edital não passa. O estudante de edital não passa. Você já tem que vir estudando há bastante tempo para justamente você estar aprimorando isso. Acumulando conhecimento. Exatamente. Né? Porque depois que você... Porque, por exemplo, vamos supor, estou estudando muito para a primeira fase. Cara, se você passar para a segunda e você não tiver a menor noção, você vai ficar na segunda. E não adianta. Se você chegar na oral e reprovar, você tá igual o outro que reprovou na primeira. Você vai começar do zero tudo de novo. Não é igual a OAB tem a repescagem. Não existe repescagem em concurso. E aí é muito importante trazer isso, porque muita gente cai nesse conto, né? Abriu o edital. Aí saem as propagandas dos cursinhos, dá tempo de passar. A pessoa nunca pegou num livro, nunca estudou para concurso, dá tempo de passar. Em 4 meses você vai passar. Não vai. Assim, escolher que você quer concurso e começar a caminhar nessa área. Né? Exatamente. E escolher concurso também que conversem, né? Porque assim, não adianta falar assim, eu vou estudar para magistratura. Tá. Aí abriu o concurso para, sei lá, qualquer outra coisa. Auditor. Não, eu já estou estudando para magistratura, não vai servir meu estudo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não são nem o mesmo estilo de prova, é completamente diferente. Porque dentro do próprio concurso, você está falando aí que tem fases diferentes. Exatamente. E nessas fases são estudos diferentes, formas de estudar diferentes. Imagina em concurso que não tem nada a ver, né? Então, assim, o ideal é justamente isso. Eu até falava assim, eu tinha minhas predileções pelo que quando eu comecei a estudar. Queria ser, vamos supor, promotor ou juiz. Eu estudava para ser juiz ou para ser promotor. Só que aí, abriu defensoria. Dá para fazer. Porque, assim, quando a gente estudava, a gente sempre aprendia também, quando o assunto era divergente, a posição do MP seria essa, da defensoria seria aquela. Então, assim, você já estava assimilando aquele conhecimento, então se você fizesse uma prova para a defensoria, você só ia utilizar o argumento que era contrário àquele que você já estava usando para o MP. Então, assim, eu conheço várias pessoas que estudavam para uma coisa e passou em outra, mas é justamente pelo que a Dani falou, você poder aproveitar a matéria que você está estudando. Agora, vou fazer prova para magistratura, depois eu vou fazer para... auditor da Receita Federal, depois para fiscal de... Aí não dá. Não vai. Porque o seu próprio concurso é difícil, né? Concurso de tabelião, você conciliar com outros, concurso de cartório é muito difícil. Não, é muito específico, né? Hoje, o negócio do concurso de tabelião é porque é um concurso muito novo, sabe, Alan? Teoricamente falando assim. Porque veio da Constituição de 88. Porque antes o concurso para tabelião era uma delegação dada pelo Estado, pelo governador, te dava um cartório, né? Se fosse uma pessoa de influência e tal, ganhava um cartório e ficava ali. Uma concessão, né? Era uma concessão dada pelo Estado. E hoje, aí desde 88, falou, não pode ser mais assim, tem que ser através de concurso público. Quando começou a ter os concursos para cartório, a grande maioria dos aprovados, Alain, eram pessoas que estudavam para MP Magistratura. Não tinha nada de nada específico, né? Específico. Tanto que eu lembro que o colega que hoje já é, né, um colega que hoje já é tabelião, eu lembro que na prova específica dele, ele já era professor de processo civil. Uma das questões, caíram 4 questões, uma das questões foi para falar sobre a relativização da coisa julgada. O cara arrebentou, ele já era professor de processo civil, coisa assim do dia a dia. Não caía nada específico. Só que hoje, Alain, mudou. Hoje não adianta. Hoje, igual eu estava falando, assim, com algumas pessoas que estão pensando, eu falei, olha, você aproveita muita coisa? Aproveita. Porque as matérias tradicionais continuam caindo para concurso de notário e registrador. Civil, processo civil, penal, processo penal, tributário, constitucional, administrativo, empresarial. Só que o que acontece? Hoje tem 2 poréns. Primeiro, as provas específicas hoje que você faz de concurso de cartório são peças da área de cartório. Esquece essas coisas de cair o que caía antigamente. Não.
Eu estudo para defensoria, vou fazer prova para cartório. Se você não estudar as peças de cartório, você vai reprovar. Isso é fato. Tá? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, criou-se um exame nacional, né, Alan? Sim. Criou-se um exame nacional. O primeiro foi da magistratura, o ENAM, e agora criaram o ENAC, que é o Exame Nacional de Cartório. E para você ter uma ideia, os dois são 100 questões. E para você ter uma ideia, para você passar no ENAC, 60 questões só sobre direito notarial e registral. Então é muito específico, né? É, bem específico. É. Então, assim, se você não sabe hoje direito notarial e registral, não dá nem para você fazer a prova. Uhum. Porque para você ser aprovado, a média também é 60%. Não é 50%, não, é 60%. Então na primeira fase, você já tem que saber tudo de cartório. Você já tem que saber. Não dá pra fazer uma defensoria e cartório. Não, para você poder se inscrever no concurso de cartório. Sim. Porque o ENAC, ele te habilita a você poder se inscrever. Claro, foi aquilo que eu estava conversando com você. Os tribunais podem aproveitar a sua aprovação no ENAC e já eliminar a primeira fase. Que você nem precisar fazer a primeira fase. Que, pelo que eu pude constatar, o Tribunal do Rio Grande do Norte vai fazer isso agora. Os aprovados no ENAC não vão nem precisar fazer a primeira fase, já vão direto para a segunda. Mas assim, o ENAC hoje, a principal função é para você poder se inscrever para o concurso de cartório. E para você poder se inscrever para o concurso de cartório, você tem que fazer 60% dessa prova de 100 questões. Sendo que 60 questões dessa prova é só sobre direito notarial e registral. Então assim, o aventureiro hoje não passa mais. Ou a pessoa quer concurso de cartório, então estuda para cartório. Se você está estudando para magistratura, para o MP, você não vai passar. Você não vai fazer prova de cartório. Então você tem que direcionar. Coisa que há 10 anos atrás não existia lá. Você podia fazer prova aí que... Quantos colegas meus que estudavam para outra coisa e hoje são titulares de cartório? Só que hoje está muito específico. Entendeu? Então, assim, vale a pena? Vale. Vale a pena. Só que você tem que direcionar seu estudo. Entendeu? E sobre essa questão que vale a pena, muita gente, eu vejo que tem essa dúvida, o porquê concurso público? Nós temos a possibilidade da área privada, né? E a gente pode advogar, mas por que concurso público? O que te motivou a ir para um concurso público? Alan, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem uma profissão, né? Nós, como operadores do direito, a gente escolheu uma profissão que a gente tem o melhor e o pior dos mundos. Por quê? E eu sempre falei isso para os alunos. Porque se você faz direito sem fazer direito, se você faz direito sem fazer direito, cara, eu costumo falar que você vai ser um nada jurídico. Você não vai para lugar nenhum. Porque quem faz a faculdade, colando do colega, trabalho pega com o colega e apresenta, não assiste aula. Assim, eles não estão enganando o professor. Eles estão se auto-sabotando. Sim. Por quê? Uma hora essa conta chega. Uhum. E aí vem a prova da ordem, eles não vão passar. Nem advogados vão ser. Não vai poder fazer nada. Por isso que eu falo. Eles vão ser o nada jurídico. Eles não vão poder fazer nada. Então, assim, quem faz a faculdade nas coxas não vai fazer nada. Vai pagar 5 anos de faculdade à toa para depois fazer outra coisa. Eu falo isso com eles todo o primeiro período. Geralmente eu pergunto quem quer concurso público, quem quer advogar. Geralmente a maioria quer concurso público. E eu falo, quem quer advogar, vou contar uma coisa para vocês. A carreira de vocês começou no dia da matrícula. Isso aí. O estudo tem que ser a partir de agora, o relacionamento tem que ser a partir de agora, mas para quem quer concurso público pode ficar tranquilo, porque o estudo de vocês deve começar a partir do momento que vocês fizeram matrícula. É isso aí. Porque você tem que acumular aquele conhecimento da faculdade,
Porque quando você vai estudar para concurso, você vai lapidar o que você aprendeu na faculdade. Se você tiver que aprender depois de formado, vai ficar muito mais difícil. E quando a ficha cair, é tarde. E foi o que aconteceu comigo. Outro dia eu até repliquei no meu Instagram isso, o que um professor falou, e eu falei, aconteceu a mesma coisa comigo. Que ele colocou assim, se eu soubesse depois que eu me formei do preço alto que eu paguei por não ter feito estudado o que eu deveria na faculdade, eu teria voltado no tempo, alguma coisa assim, mais ou menos nesse sentido. E aconteceu a mesma coisa comigo, Alan. Eu nunca fui um péssimo aluno, nunca fui. Mas eu também não estava entre os tops, era um aluno mediano. Mas assim, estudava para a faculdade. Uhum. Estudava para passar de semestre. Para passar de semestre. Sem objetivo, né? E falava assim, tá bom, tô passando, tá bom. Mas tá muito ruim, não tem nada de bom. Desses 6 anos iniciais, Alan, que eu comecei de 2001 a 2006, eu não tenho dúvida que uns 2 anos foi, e estudando direto, tá? Foi só para recuperar o passivo que eu deixei na faculdade. Depois de 2 anos que eu já estava hábil a começar a discutir de igual para quem já estava começando a estudar para concurso, quem já estava estudando há algum tempo no concurso já estava começando a entender e tentar discutir de igual para igual. Talvez se não tivesse perdido esse tempo, tinha passado antes Exatamente. de 2006. Sim. Exatamente. Entendeu? Então, assim, essa situação, por isso que eu tô te falando, esse seria a questão de não estudar, não vai te dar nada. Você vai escolher uma profissão, uma graduação que você não vai poder exercer. Porque eu sempre falo isso, para tudo na área do direito a gente tem que fazer uma prova. Qualquer coisa que você queira. Quero OAB, tem que passar quero advogar, você tem que passar na OAB. É uma prova difícil? Não, mas também não é fácil. É uma prova que exige um mínimo de conhecimento para você poder advogar. Eu quero concurso público. Meu amigo, se você passa no concurso público, você passa na OAB. O concurso público, por quê? E o concurso público é bem mais difícil porque ali você está concorrendo. Se você fizer 50% na OAB, você passa. No concurso público, você não passa. Então ali você está concorrendo. Outro. Eu quero a carreira acadêmica. Você vai ter que fazer uma prova para fazer um mestrado, para fazer um doutorado. Então, assim... E vai ser colocada à prova a todo momento, né? Exatamente. Não, sala de aula você é colocada à prova. O tempo inteiro. Dependendo do concurso que você escolhe, você ainda tem o requisito de comprovar a prática jurídica. Então, ou seja, você vai ter que advogar antes. Exatamente, que é a maneira mais tranquila de se provar. Porque esses concursos hoje estão tudo exigindo 3 anos de prática. Magistratura, defensoria, MP, 3 anos depois de formar. Não é antes, não. É depois de formar. E a melhor maneira é passar na prova da ordem. Sim. Agora, e por que eu falo que é o melhor dos mundos? Porque, Alan, além da gama de oportunidades que a nossa profissão dá, se você for um cara que despontar, você vai estar muito bem, seja na advocacia, seja no concurso público. Eu fiz o seguinte, Alan, você me perguntou por que você escolheu o concurso? Eu advoguei já, você lembra disso? Você foi até meu estagiário. Mas por que eu optei pelo concurso? Na verdade, Alan, eu vou falar de 2010 para cá. Depois de 2010, que eu já estava advogando, 2012 mais ou menos, um pouquinho antes, entre 2010 e 2012, que eu estava advogando na época, eu não saí fazendo concurso para tudo que é coisa. Eu voltei a estudar, igual eu te falei, eu fiquei de 2007 a 2010 sem pegar nada, 2010 eu voltei a estudar. Porque como eu tinha estudado muito, sabe aquela situação de você falar assim, eu cheguei tão perto. Não posso desistir. Eu não posso. Claro que eu agradeço muito por eu ter. Agradeço muito aos meus pais, a Deus, a todo mundo, por eu ter tido essa oportunidade de ter estudado muito. Porque se o que eu colhi na área acadêmica foi em decorrência dos meus estudos. Então, assim, hora nenhuma eu me arrependo nada disso. Mas, assim, aquela situação, assim, de derrotado, não. Não é possível, cara. Eu cheguei tão perto e agora
E aí, querendo ou não, vocês advogam, tem coisas na advocacia, é muito legal tudo, mas tem coisas que você fala assim, cara, não dá você ficar dependendo do judiciário com um monte de coisa, o negócio não anda. Aí eu já falei, cara, não era compatível comigo, sabe, Alan? Eu ficava assim, não, cara, eu não vou ficar passando por isso, não. Foi quando eu falei, chega, não quero ficar passando por isso. Entendeu? E eu tinha chegado tão perto, eu falei, não vou ficar com essa situação de potência, eu vou voltar. Agora já estou estabilizado, né? Já estou trabalhando, ganhando meu dinheiro, eu posso voltar. E aí quando eu voltei, Alan, eu conversei, aí o que eu fiz? Até então eu não sabia o que eu ia fazer. E eu tenho hoje amigos em todas as carreiras da área do direito, todas. Juiz, promotor, defensor, delegado, procurador, tabelião, tudo. Tudo que tem concurso público assim, eu tenho amigos. E eu fui conversar um por um. O que você acha da magistratura? Os prós e os contras. Aí ele me falava, prós, isso, contra isso. E eu fui falando. Só que nessa época eu já estava mais velho, eu não era recém-passado de faculdade, recém-formado de faculdade. Sonho com estabilidade, poder. Eu já estava em outra época, eu já estava casado, né? Outra cabeça, já estava com 30 e tantos, tal, é outra cabeça. E assim, dentro do que eu queria para mim, que era, assim, ter a minha estabilidade, ter uma qualidade de vida, que eu acho que para mim no momento era o principal, eu ter minha qualidade de vida, entendeu? Poder dar uma qualidade de vida boa para minha família. E depois de conversar com todos eles, aí eu falei, não, agora eu só faço prova para tabelião. Não faço. E desde então eu não fiz mais para outro concurso. Desde 2010 eu não fiz mais para outro concurso. Aí eu só fiz prova depois de 2010 em diante, só prova para tabelião. E aí, Alan, foi quando eu migrei. Aí veio a primeira prova, aqui no Rio. Foi o concurso daqui do Rio. Aí aconteceu até um fato engraçado. Cara, um monte de gente que já estudava, tal, veio uma provinha chata. Os meus colegas, alguns já tinham cartórios, outros já estavam tempo estudando. Ninguém passou. Nossa. E eu fui para a segunda fase. Mas eu já conheci os caras que estavam na remoção. O Léo mesmo, que foi professor aqui. Aí eu me lembro que a prova de segunda fase do concurso, caiu uma peça que era uma escritura pública de compra e venda. O caso era o seguinte, o casal, ele estava divorciado, mas ele não fez a partilha. Então, a casa ainda era dos dois. E aí a mulher foi te procurar no cartório para querer vender. Eu falei, não, mas isso aqui é anulável, ué. Como é que a mulher vai vender sem a... Se a autorização é do outro, não. Eu fiz uma nota devolutiva, eu falei, cara, é muito louco. Eu numa segunda fase não fazia a peça falando que não cabe, porque é anulável, não sei o que. E eu fiz uma nota devolutiva, eu falei, não vou fazer isso não. Não pode, pô, isso aqui é anulável. Não tem como eu vender isso aqui não. Eu falei, não vou fazer não. Aí fiz uma nota devolutiva. Aí eu saí da prova e encontrei o Léo. Falei, Léo, é nota devolutiva. Ele falou, não. Eu falei, como não, Léo? Aquilo ali é anulável. Como é que a mulher vende uma coisa que não é dela? Ele falou assim, você está pensando como advogado. Você tem que pensar como tabelião. Veio a mente do civilista na hora, né? Ele falou isso comigo. Ele falou, cara, você está pensando como advogado. Você tem que pensar como tabelião. Você tem que ganhar seu dinheiro, meu filho. Você vai fazer a escritura, mas vai colocar na escritura que a parte tem ciência, que aquilo ali é anulável. Vai jogar toda a responsabilidade em cima dela. É anulável, não é legal. Você tem sua função pode de convalescer registrar. com o decurso do tempo e a pessoa... Então, assim, você... Nulo eu não posso fazer. Isso aqui é nulo. Não, aí não. Mas anulável, a maioria dos códigos de normas estaduais manda a gente fazer. Mas olha como que a mentalidade de estudar para o cargo que você quer é importante. Uhum. Né? Você pensando com a cabeça de advogado... Exatamente. Foi o que ele falou. E aí eu perdi. Eu perdi nessa segunda fase. Aí eu falei, cara, pelo menos já tô passando pra segunda fase. Agora eu tô entendendo o jogo. Agora abandono o advogado e vou pensar como tabelião. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a focar
Foi o que eu te falei, na segunda fase. Porque primeira fase eu já estava voltando a estar no game. Aí comecei a fazer um monte de escritura, comecei a ler muita doutrina sobre aquilo, o que podia, o que não podia, não sei o que, tal. Aí veio o concurso de Pernambuco. E aí, depois dali lá, eu passei. E depois dali eu já passei, contando com o de Pernambuco, 5 concursos. Legal. Tudo na área de cartório. Entendeu? Todos eles. E passando assim, não é... É passando dentro do número de vagas. De eu ir para a audiência de escolha, ter cartório para eu escolher na minha posição. Eu continuo em Pernambuco por uma série de fatores. Minha qualidade de vida, adaptação da família, tal. Tinha lugares até que eu passei que eu poderia ter cartório mais rentáveis. Mas assim, é aquilo que a gente já conversou também. Nem tudo na vida é questão financeira. Sim. Por exemplo, no Pará. Eu ia morar no Pará, cara, num lugar que o hospital mais próximo, eu acho que era 150 quilômetros. Tinha lugar que tinha que pegar barco. Eu falei, não vou. Com criança não sou doido. Tipo assim, ia dar o triplo do que eu ganho hoje, mas não vou. Porque se eu fosse recém-formado, botava minha mochila nas costas e ia embora. Solteiro. Solteiro, exatamente. E ia embora. Mas assim, a minha realidade hoje é outra. Então assim, por isso que eu tô te falando, dentro do que eu escolhi pra mim, hoje eu não tenho dúvida que eu fiz a escolha acertada. Pra mim. Pode ser que pro recém-formado, ou pra Dani, ou pra você, não seja o que vocês... Mas pra mim, dentro do meu propósito, do que eu escolhi pra mim, hoje eu não faço outro concurso. E esse processo de 2010 ali que você voltou a estudar até passar no concurso de Pernambuco, você levou quanto tempo? Então, cara, foram 3 anos. Mais 3 anos. Você vê, foram 6 do início, depois mais 3 anos. Porque eu voltei em 2010. Claro, assim, 2010 e 2011 ainda foi aquele estudo bem... Agora, quando abriu o Rio, que abriu em 2012, aí eu comecei a estudar firme. Mas assim, voltando no gás, né? Mas 2010 e 2011, eu estudei, voltei a estudar. Não estava naquele gás, não, mas voltei a estudar, já priorizando aquilo. Final de 2011 para 2012, aí comecei a estudar direto. Aí não parei mais. Entendeu? Aí fiz... Aí passei lá em Pernambuco, depois passei em Minas, depois passei no Pará, depois passei no Ceará e no Paraná foi o último que eu passei. Que foi até o que a Úrsula passou. Sim. Esse eu tinha passado também. Tava até razoavelmente bem colocar, mas aí falei, se não for pra ficar em cidade grande, eu fico aqui em Pernambuco. Então, a maior dificuldade, por tudo que você falou, eu acho que é você administrar o seu estado emocional no tempo que você está estudando, né? Acho que é o maior desafio, né? Porque são 2, 3 anos aí, igual você falou, solitário, sempre uma segunda-feira chuvosa, onde eu acho que quem tá fazendo concurso se sente meio parado no tempo, né? Porque você vê as pessoas fazendo as coisas, não, né? E acha que pra ele a vida não tá evoluindo. Eu me lembro, Alan, que assim, eu sou o filho do meio, você sabe disso. O Ivan já é médico, ganhando dinheiro dele, a vida dele seguindo. O Gugu mais novo, piloto de avião também, já empregado, comprando carro, comprando casa. E eu parado, cara. Casando, já a vida evoluindo. E eu parado. Olhando assim, falando, cara, quando é que minha vida vai resolver? E é incerteza, Alan. A gente sabe que uma hora vai chegar, mas é uma incerteza. Qual hora, que né? hora Que hora que isso vai chegar? Entendeu? Porque você fica assim, e aí? Que horas que... Entendeu? Pô. E aí, querendo ou não, assim, eu já namorava há muito tempo o Monique também. Daniel, a gente precisa resolver. Aquela coisa toda. Aí é família. Aí começa... Então, assim, realmente, isso eu acho que é a fase mais difícil. Eu acho realmente essa fase é a fase mais difícil. É a fase de você, assim, saber... Eu falo o seguinte, Alan, estudar para concurso, você tem que levar a sério como se fosse a sua profissão. Um estágio probatório. Por quê? Se você trabalhar, você não acorda cedo, não vai trabalhar? Não tem que estar lá? Se você não for, você não vai ser demitido? Cara, estudar para concurso é a mesma coisa. Você tem que fazer daquilo de forma profissional. Você tem que ser um estudante profissional. Saber que aquilo ali é um estágio probatório para você chegar onde você quer.
Porque o cara que vai de vez em quando, o cara que fica... Eu falei isso pros colegas lá da sala. E tem uns que, tem disponibilidade, mas fica lá 3, 4 horas e vai embora. Cara, assim não vai dar. Vai ser mandado embora. Vai ser mandado embora. O concurso vai dar um jeito de te tirar. Uhum. Então, assim, ou você faz... Claro, mesmo você tendo suas limitações temporais, familiares, não importa. Mas quando você for fazer, faça de uma forma profissional. Faça de um jeito profissional. A gente sabe que cada um tem seu tempo, cada um tem suas prioridades, cada um tem seu trabalho, cada um tem sua família, a gente sabe disso. Mas o que for fazer, faça de uma forma profissional. Tem um colega lá em Pernambuco, o André, ele conta a história dele para todo mundo. Cara, o André era boia fria. O cara já foi boia fria. Hoje o cara tem um 2º registro de imóveis de Recife, cara. Então, assim, ele tinha... Claro, tem pessoas que têm mais dificuldade, outras menos. Mas eu só estou mostrando que, assim, mesmo para aqueles que têm muita dificuldade... É possível, né? É possível. É tudo questão de prioridade. Sim. E não querer se comparar com o outro, né? Exatamente. O tempo de cada um. Isso. Saber outra coisa. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Outra coisa que eu escutava aqui, Dani. Porque eu vim para a FOA antes de eu ser aprovado. Antes de eu passar no concurso. E vinha aluno e falava assim... Eu não vou fazer concurso, não. Você viu o professor Daniel? Sabe muita matéria, não sei quem, não passa. Você acha que eu vou passar? Uhum. Isso é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Absolutamente nada a ver. Eu conheço pessoas inteligentíssimas que sabem muito mais que outros que não passavam. E outros que sabem bem menos vão lá e passam. Isso é a estrela de cada um. Uhum. É o dia de cada um, a hora de cada um. Então os alunos têm que parar, os estudantes, de se comparar com A, com B ou com C. Sim. Eu me lembro uma vez, Alan, que eu fui fazer uma prova de 2ª fase no Espírito Santo, do MP. Foi uma das primeiras 2ª fases que eu fiz. A gente estava num grupo, todo mundo super estudioso. E aí, na véspera da 2ª fase, a gente fazendo pergunta daquelas bem complicada, com entendimento da STF, STJ, tudo, tal. Aí chegou uma menina, que era amigo de um conhecido meu lá, que estava lá. Posso participar? A menina, assim, você vê que é você pré-julgar as pessoas, né? A menina cariocona, toda tatuada, com um monte de gíria. Eu falei, será que essa menina... E quando a menina começou a fazer pergunta, fazia perguntas simples. Coisa assim, sem qualquer dificuldade para responder. Quais os crimes que não admite tentativa? Coisa assim, básica do direito penal, básica. Aí depois eu até comentei com um colega, eu falei, você vê que ela estava perguntando desse jeito, eu não sei se ela passa não, cara. Você vê que as perguntas dela super rasas, não tem profundidade nenhuma. Será que... Resultado. Eram os 8. Para você ser aprovado, você tinha que fazer 50% em cada grupo. E eram 4 grupos. Eram 4 dias de prova seguidas. O grupo 1 era tipo civil, processo civil e empresarial. O grupo 2, penal, processo penal e eleitoral. O grupo 3, direito difuso, constitucional, direito público, né? Uhum. E o grupo 4 era peça. Que é uma denúncia, uma ação civil pública, etc. Aí, fizemos, se você ficasse reprovado em um grupo, você já estava eliminado. Para simplificar a história. Teve um dos colegas nossos que foi a maior nota de penal do concurso da 2ª fase, do grupo da 2ª fase. A 3ª maior nota do direito público, esse mesmo cara. A 3ª maior nota do direito público, ou seja, que são as 2 áreas onde o MP mais atua. Em civil e processo civil ele ficou com 50 e poucos, mediano. Só que chegou na peça, ele tirou 49. Precisava de 50. Todo mundo achou que ele fosse passar. Porque ele falou, não, cara, se você passar nisso aqui, você está entre os 3 primeiros do concurso. Então eles vão te dar um 0,1 para você passar. Eu acho que fiquei em 2 grupos, se eu não me engano, fiquei na peça e num outro grupo lá. Enfim, dos 8 lá, ninguém passou. A menina, 50, 50, 51 e 52. E passou. E passou. Nossa. Então, assim,
É o que eu tô falando. Não tem como se comparar. É a história de cada um. Uhum. Entendeu? É o momento de cada um, é a estrela de cada um. E o concurso te permite você se comparar com você mesmo, né? Como você fez. Não passava em primeira fase, fez o primeiro concurso do Rio, agora eu já passei da primeira fase. Você se compara com você. Você vê a sua evolução. Você vai vendo o quanto você vai evoluindo, você vai vendo o quanto você vai aprimorando, entendeu? Então assim, é uma caminhada, só pra gente finalizar, é uma caminhada solitária, sim, mas se você tem um propósito, Alan, você não pode desistir. Porque, assim, é uma seleção natural. Se você vê que, assim, de 5.000 candidatos vão passar 100, a sua aprovação é a exceção. Você faz parte de uma exceção da exceção da exceção. Obviamente que daqui a pouco esses 5.000, esses 4.000 e tanto vão se perdendo. Vai havendo uma seleção natural. Não quer mais pagar o preço, ou surgiu oportunidade de outro emprego, não quer mais ficar estudando, isso aqui pode ser melhor, não sei o quê, e vão saindo. Então, assim, você tem que insistir e ir até o fim. Existem aquelas frases clichê, né, que falam que... Mas é verdade. Para você estar num lugar onde poucos chegam, você tem que fazer coisas que poucos fazem. Quem está hoje disposto a ficar estudando igual doido para passar? Pouquíssimas pessoas, cara. Muitos inscritos, mas poucos dispostos. Né? Poucos dispostos. Então, assim, se você não fizer o que tem que ser feito, você está perdendo seu tempo, cara. É melhor fazer outra coisa. Porque realmente, cara, é dedicação? É. Mas quem se dedicar chega? Chega. Quem se dedicar chega. Pode demorar uns mais, outros menos, mas quem se dedicar chega, vai chegar. Agora, tem que ter persistência, foi o que eu falei. Capacidade de levar os nãos da vida e continuar seguindo. Entendeu? E disciplina, continuar estudando. Não tem mistério. E não se levar pelo canto da sereia, de achar que é fácil, que vão te dar prova. Vou entrar nesse curso aqui. Que vão entrar nesse curso porque vai dar. Não existe isso. É você sentar na cadeira e estudar. E repetir. Resumos. Vai fazendo resumos. É importante também. Numa segunda fase, você relê aquilo que você já sabe e tal. Esse negócio também, Alan, se é que pode se dar uma outra dica para uma segunda fase. Ficar pegando um monte de livro para ler, sai fora disso. Tenha um bom livro. Um bom livro que você já leu ou já sublinhou, um bom caderno de um curso e vai lendo informativos. Isso eu estou falando assim, para uma segunda fase. Primeira fase eu já dei as dicas para você, né? Para a segunda fase. Um bom livro, um bom curso e leia informativo. Você é aprovado em qualquer concurso. E depois, na oral, é tudo misturado. Aí você tem que saber coisas de lei, coisa de doutrina, porque aí pode perguntar qualquer coisa. Entendeu? Mas fazendo isso, eu acho que não tem errada, não. Legal. Foi incrível estar conversando aqui com o nosso professor. Se a gente pudesse, né? A gente ficava aqui, tem tantas outras perguntas para fazer, Nossa, né? horas. Tantas dúvidas. Mas foi um prazer incrível. O professor Daniel, assim, teve uma participação muito importante na minha vida. Eu fiz escolhas, né? Eu fiz a faculdade, formei aqui no Unifor, formei aqui em 2011. E aí eu tinha um emprego, que na época eu ganhava muito bem, só que eu não tinha tempo para estudar. E cheguei no fim da faculdade, eu tava no 8º período, eu acho, e virei pro Daniel e falei, olha, me arruma um estágio, porque eu preciso parar para estudar. E o Daniel me deu o meu primeira oportunidade de estágio. Né? Foi mesmo. E aí eu ficava no escritório dele até tinha chave, aí eu ficava até meia-noite estudando, parava de trabalhar, estagiar, ficava até meia-noite estudando e passei no exame da ordem no 10º período. Sim, é escolhas. O Alan sempre foi um cara diferenciado também. Eu não te dei o estágio à toa não, porque eu sabia que você era um cara, sempre foi muito safo, Alan. Você é um cara inteligente e você é safo. Você tem a... Entendeu? Eu falo isso pra ele. Então assim, você é o que eu te falei, cara. O que você quiser, o mundo tá aberto pra você. Eu tenho certeza disso, e já te falei isso também. Entendeu? Então, isso é mérito seu, né? Porque certamente se fosse uma pessoa que eu soubesse que não ia agregar em nada, eu tentaria te ajudar de outra forma, mas não colocando no meu escritório. Entendeu? Então, assim, e você vê, hoje você é o coordenador do curso de Direito do Unifor,
E eu tenho certeza que daqui a pouco você está alçando voos maiores aí também. Obrigado. Foi um prazer te receber, mas a gente tem um momento no final do nosso episódio, do nosso podcast, que é um recado especial que você dá diretamente naquela câmera ali para quem está nos assistindo. Então o momento é seu. Tá bom. Eu queria tá agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui dividindo um pouco da minha história de vida aí com a Dani, com o Alan. Dizer para todo mundo aí que está assistindo que tem o seu propósito, né, de vida, de profissional, para não desistir. Entendeu? Os percalços da vida aparecem na vida de todo mundo. E todo mundo tem as cruzes que tem que carregar, né? Tem os revés da vida, mas é manter firme, forte e seguindo atrás do seu propósito, que uma hora chega. Isso acontece com todo mundo. Se você for pegar as pessoas a nível mundial de sucesso, vão ver que todas elas, antes de chegar, né, no auge, no ápice, passaram por diversas dificuldades, diversas coisas ruins, mudaram a rota, mas continuaram e chegaram onde queriam. E todo mundo, tá? Todo mundo tem essa habilidade de conseguir isso. Basta priorizar o que quer, manter disciplina e foco, né? Que eu tenho certeza que vai conseguir o que almeja. É isso. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito, com um assunto especial que é concurso público, todo mundo tem dúvida. Obrigado novamente, professor Daniel, foi maravilhoso. Foi muito bom. Eu agradeço, me coloco à disposição sempre, tá? Para falar de concurso, para falar da área também extrajudicial, que muita gente tem dúvida, e podem sempre contar comigo. Obrigado, tá bom? Obrigado. E para você que quer mandar sugestões pra gente, quer mandar dica de tema, dica de convidado, manda lá pro direito@foa.org.br ou comenta aqui nos comentários do vídeo ou no nosso Instagram e manda logo esse vídeo, manda logo o nosso podcast para aquele seu amigo que está fazendo concurso, assiste novamente, pega as dicas do professor Daniel, que é referência aqui pra gente. No nosso curso, referência na nossa região e em curso público, né, Dani? Exatamente. E se inscreva no canal, ative a notificação, porque toda quinta às 19 horas tem um episódio novo para você. Até o próximo. Valeu.